Queridos irmãos, hoje é dia 9 de dezembro do ano da graça de 2020 e, mais uma vez, pela sua graça, nós podemos começar este dia refletindo na palavra. E voltando ao texto de Tiago, capítulo 4, que consideramos no domingo, e voltando a lembrar aquela inquietante questão que Deus traz aos nossos corações através de Tiago e que ontem eu recolocava e que partilhava com os irmãos e também naquilo que são, na realidade, as minhas inquietações e o meu confronto com esta questão tão veemente. O que é realmente a nossa vida? O que é realmente a minha vida? E considerando que, obviamente, este texto de exortação do Senhor para nós está no sentido de nos incentivar, enquanto filhos de Deus, enquanto povo de Deus, a termos a forma correta, a experimentarmos a forma correta de fazer planos. Planos que são necessários, e naturalmente, mas que precisam de ter sempre uma chancela fundamental, que é total e absoluta dependência de Deus. E, obviamente, isto remete-nos para a nossa intimidade com Ele, remete-nos para a nossa proximidade com Ele, pela palavra, pelas nossas experiências e práticas espirituais. Mas, obviamente, somos confrontados com questões muito práticas e de decisões. E em tempos como estes que vivemos, em que de facto esta pandemia acabou por, e creio eu que um dos efeitos muito práticos desta pandemia foi criar alguma dispersão, também no que diz respeito à Igreja. Acabamos por ter menos oportunidades de estarmos juntos, não podemos estar todos juntos. Temos vivido naturalmente um pouco mais isolados nos nossos ambientes familiares, também por necessidade e por imposição desta pandemia. E, portanto, esta realidade veio, sem dúvida nenhuma, trazer uma experiência de algum afastamento e, olhando à nossa volta, não só aqui na nossa realidade, mas de uma forma geral, percebemos que há de facto um impacto e que não é benéfico no que diz respeito à proximidade do corpo da Igreja. Isto tem um impacto na nossa comunhão entre nós, mas também não tenho qualquer dúvida nenhuma que tem um impacto na nossa comunhão com o Senhor. E este ambiente de algum afastamento é propício para fazermos aquilo que exatamente Tiago nos está a dizer e nos está a exortar, que é fazer planos. Ou melhor, Tiago está a denunciar o perigo, né, de fazermos planos sem a intervenção e sem a dependência de Deus. Procurar, de alguma forma, resolver e enfrentar as situações e as dificuldades, deixando Deus de lado. E algumas vezes fazemos isto até procurando não o fazer. Na realidade é isso, oramos, mas tantas vezes na nossa necessidade, na nossa busca de respostas e no encontrar de caminhos e de soluções para os problemas que vivemos, deixamos Deus de lado. Ou porque os empreendimentos, as decisões que estamos a tomar, não, não há condições para esperar a resposta de Deus. Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida e confesso-vos que deu sempre mau resultado. Deu sempre mau resultado. Basicamente, o que Tiago nos está aqui a exortar é que nós precisamos, em cada aspecto da nossa vida, mesmo, aliás, eu diria que esta exortação é ainda mais cheia de significado para estes dias, em que então há estas condições para eventualmente vivermos e tomarmos decisões afastados e longe da nossa comunhão interpessoal como Igreja e também com Deus. Porque nem sempre estar em casa, o estar mais afastado dos convívios, resulta em comunhão com Deus. Sabemos disso. Creio que essa é uma experiência que todos nós podemos testemunhar. Então, precisamos muito. Eu acho que esta é uma exortação muito cirúrgica nestes dias para nós, pelo menos para mim no sentido de que
não vale a pena os nossos esforços. E veio à minha mente o Salmo 127. Não vale a pena, não vale a pena andarmos a tentar construir o que quer que seja, ou vigiar o que quer que seja, se o Senhor não estiver de facto no assunto. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, o nosso trabalho é absolutamente vão. Porque as nossas ideias, por muito boas que sejam, por boas motivações que até tenhamos, não são naturalmente o resultado daquilo que Deus quer. Não é o que Deus quer para nós, tal como Tiago nos exorta, é colocar como condição no nosso planeamento. E uma das coisas que entra neste assunto e que nos confunde é porque olhamos à nossa volta e percebemos que muitas vezes aqueles que tomam decisões nas quais Deus não está presente, as coisas correm bem. Eu aqui correm bem, ponho entre aspas, naturalmente. Aparentemente. Essa é uma realidade que a Bíblia já nos lembra. Aliás, o Salmo 73, um salmo de Asaf, lembra exatamente isso. Ele está neste salmo a dizer que a prosperidade, a forma como as coisas correm bem aos perversos, quase que o levam a resvalar. Diz ele: quanto a mim, porém, quase me resvala os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ver a vida daqueles que não temem ao Senhor correr bem, e eu mais uma vez ponho este correr bem entre aspas, sempre foi um problema. E isto, naturalmente, tem também uma intervenção e uma motivação para fazermos o que é errado. E então olhamos à nossa volta e facilmente decidimos: olha, agora vamos por este caminho, agora vamos por este. Esta solução, precisamos de dinheiro, então vamos tentar esta ou aquela oportunidade. Temos este ou aquele problema, vamos tentar por aquele caminho. E esquecemos de fazer aquilo que Tiago nos diz: se Deus quiser. E para nós sabermos o que Deus quer, obviamente, eu creio que todos nós sabemos qual é o caminho. É intimidade com Ele, é palavra, é oração, é dependência dEle, é esperar, é esperar. Ontem li um texto muito interessante de um pastor norte-americano a respeito desta realidade que estamos a viver, e ele estava a escrever na perspectiva de um pastor, e ele estava a dizer que este é um tempo para termos muita paciência, muita paciência. Este é um tempo muito propício para sermos precipitados nas nossas decisões. Mas este é um tempo para muita paciência. E se é verdade neste tempo, é verdade para todos os momentos da nossa vida. Quando nós temos planos e pedimos a aprovação do Senhor, ou pedimos que o Senhor de alguma forma nos dirija, precisamos ter muita paciência. Essa foi uma experiência que para mim me marcou em diversos momentos da nossa vida, especialmente quando eu tinha a empresa e tínhamos que tomar decisões. E o meu argumento era, para não esperar, obviamente, era, bom, a urgência e o ritmo dos negócios não é compatível com o timing das respostas de Deus. O resultado, os irmãos calculam e imaginam, foram sempre desastrosos. Porque quando nós não esperamos, quando nós não sabemos esperar, muito provavelmente não estamos a caminhar e a aguardar a resposta e a orientação do Senhor. Não estamos a perceber o que é que Deus quer num determinado momento, e isso vai nos trazer sofrimento. A boa notícia é que Deus, mesmo nessas situações, apesar do sofrimento inerente a isso, nos salva, não nos abandona, e estaremos sempre, se estivermos de facto na proximidade dele, ao alcance de sermos resgatados por ele. Mas isto não vai acontecer sem sofrimento, é verdade. Pedro, quando se afundou depois de andar alguns passos sobre o mar, a aflição que ele viveu ao se afogar certamente foi suficiente para perceber o perigo de desviar o seu olhar de Jesus, de falhar na sua fé e de se afundar assustadoramente. Jesus resgatou-o, mas o perigo e o susto deve ter sido absolutamente terrível e tremendo. Isso é o que acontece connosco quando nós insistimos em caminhar sem esperar e sem aguardar o que é que Deus quer para a nossa vida. Então a boa notícia é que Deus quer coisas para a nossa vida. Deus quer continuar a guiar e a dirigir as nossas vidas em qualquer circunstância. Ele tem planos maravilhosos para nós. E, amados, devo-vos confessar que estes últimos dias, estas últimas horas pelo menos, têm sido por diversas razões desafiadoras da parte do Senhor
para me animar, para compreender que de facto o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que em situação nenhuma nos irá abandonar e que continuará a agir e a trabalhar na nossa vida e a dirigir-nos em todas e quaisquer situações. E certamente seremos bem-aventurados, seremos felizes nesta caminhada com Ele. Que o Senhor nos abençoe, amados, e que nós busquemos edificar e guardar a nossa vida de acordo com os planos de Deus, de acordo com os propósitos dele e para os objetivos que ele tem para nós. Um dia muito abençoado. Logo à noite teremos mais uma vez, como habitualmente, o nosso tempo de estudo bíblico e oração aqui. Todos estão convidados. É uma oportunidade de um grupo mais pequeno, é verdade, mas uma boa oportunidade para termos algum tempo de comunhão, também de oração e também de proximidade com a palavra. E espero que todos aqueles que com alguma disponibilidade possam aproveitar este momento. Então fica o convite, se não nos encontrarmos logo, e se o Senhor quiser, encontraremos neste modelo ou noutro amanhã. Então um forte abraço, um dia muito abençoado e até mais.